dia para todo mundo. É um prazer muito grande estar aqui com vocês. É um privilégio, na verdade, um privilégio muito grande. Uma classe seleta como esta aqui, de professores, de gestores, de coordenadores pedagógicos, vocês que estão à frente da educação aqui na paróquia de Pau do Ferro, que compreende a cidade de Pau do Ferro e também a cidade de Rafael Fernandes. Como a nossa querida Alzira já apresentou no início, essa é uma iniciativa da paróquia de Pau dos Ferros e eu, vigário, juntamente com o meu querido padre Wesley, que é o administrador paroquial, nós estamos à frente desta paróquia há pouco tempo. Só uma curiosidade, quem participou daquele encontro no Google Meet há uma semana, 2 semanas atrás, levante a mão só para me situar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok. Então, as demais pessoas, por isso que eu tenho a obrigação de situar vocês, porque se todos tivessem participado, a gente já ia direto para as 10 propostas. Como a maioria ainda não participou, eu vou ter que situar vocês dentro do objetivo aqui e tal, do contexto, para a gente poder chegar nas 10 propostas. Vamos então direto para o tema. Campanha da Fraternidade. Os passos que nós vamos dar nesta minha fala são esses daí. O objetivo e o contexto da campanha, alguns números da educação brasileira, o papel da educação. Vamos problematizar um pouco essa nossa fala, levantando alguns questionamentos. E no 5º ponto, nós vamos para os 7 compromissos do Pacto Educativo Global. A campanha da Fraternidade deste ano está fundada, a partir da leitura que eu fiz, no Pacto Educativo Global do Papa Francisco. Nós vamos ver a importância dessa aliança educativa proposta pelo Papa para as grandes lideranças mundiais em 2020. Claro que a pandemia ali comprometeu um pouco a divulgação, porque o desejo era unir todo mundo no Vaticano, os grandes líderes mundiais, para sentar numa mesa e conversar sobre essa proposta educativa do Papa, uma educação humanista, integral, solidária, bem diferente dessa que a gente está recebendo nos últimos tempos. A partir desse pacto aí vem as 10 principais propostas da CF 2022. Se a gente vai lá para o texto base, nós temos muitas propostas. Eu, pensando em vocês, pensando na educação, nós resumimos em 10 propostas. E vamos ler, estudar, refletir e ver quais dessas 10 a gente pode realmente colocar em prática ao longo deste ano em nossas escolas, no mundo da educação aqui de Pau dos Ferros e Rafael Fernandes. Após escolher as principais propostas, concluir com a pastoral da educação, o que é e para quê. Legal. Vamos então para o objetivo geral. Quem já é da vibe de igreja e vem há muito tempo trabalhando dentro da igreja e tal, não é muita novidade quando eu apresento aqui o objetivo geral. Mas para você que está pela primeira vez entrando nesse mundo, pois bem, a campanha da fraternidade é uma ideia da igreja aqui no Brasil, dos bispos aqui no Brasil, que nasce na década de 60, é uma coisa antiga. Esse ano é o 58º ano. Na década de 60, nasce num contexto social, político, que não precisa descrever, porque somos todos professores, né? Crise da democracia brasileira, início ali da ditadura militar, conflitos, Guerra Fria, os 2 polos muito acirrados ali, socialismo de um lado, capitalismo de outro, um pouco ali, um medo, né? A igreja, nesse contexto, ela quer ser protagonista, não só no mundo religioso, mas ela quer colaborar de forma mais eficaz também no mundo social. Em nível mundial, a Igreja Católica também faz um grande encontro lá no Vaticano, que a gente chama de Concílio Vaticano II. Esse encontro foi decisivo para repensar o futuro da história da Igreja. Quando a gente pensa, por exemplo, a participação dos leigos
né, abrindo as portas para o povo entrar e participar, não só assistir a missa, que era antes em latim, agora a missa é na nossa língua. Então, a participação é uma das palavras, né, ocupadas no nosso vocabulário a partir desse encontro dos bispos. Se a gente olha aqui a igreja, por exemplo, de Pau dos Ferros, o dinamismo pastoral, o protagonismo pastoral da igreja de Pau dos Ferros está nas mãos dos leigos e leigas, do povo de Deus. Então, desde a década de 60, isso foi muito forte. Com esse contexto, né, a igreja querendo ser presença nesse mundo social, nós temos este ano esse tema da educação, que já é, na verdade, a terceira vez que a CF aborda esse tema da educação. A primeira vez foi em 1982, a segunda vez foi em 1998 e agora a terceira vez em 2022. Para cada ano, houve ali um objetivo. Este ano nós vamos ver por que a igreja, mais uma vez, coloca dentro da CF, dentro da campanha da fraternidade, o tema da educação. E a campanha da fraternidade acontece sempre no período quaresmal. É lançada dentro do período quaresmal, que para nós, igreja, Quaresma é o tempo da gente se aproximar mais daquilo que a gente é enquanto identidade cristã. Se aproximar mais de Jesus, ser mais parecido com Jesus. Por isso, rezar mais, ser mais caridoso, né? Viver um pouco esse espírito evangélico. E uma forma direta de viver esse espírito evangélico é encarnar na nossa vida esses valores evangélicos. Então, a igreja é consciente, né, desses desafios, não só nesse campo das mudanças, mas também, como veremos, na questão social, a questão da evasão escolar, a questão do analfabetismo. Tem muitos elementos aí que são preocupantes e quando a igreja traz esse tema para refletir dentro da campanha, dentro da Quaresma, a igreja, de certa forma, está colaborando diretamente com a transformação. Chegando mais uma professora. Professora, bom dia. Quem chega atrasado, paga um café para nós. Bem-vinda, minha querida. O nosso desejo é colocar o humano no centro da educação. É a humanização da educação. Não basta apenas preparar tecnicamente alguém para fazer algo, que é um pouco a filosofia que a gente escuta por aí, nesse sistema, né? De que basta preparar bem. O professor vai desenvolver as habilidades necessárias, ou as competências necessárias para que esse menino seja bom nisso e pronto. Mas nós não queremos preparar apenas um bom técnico, um bom profissional. Nosso desejo é preparar um grande ser humano, um bom ser humano. O papel da escola é criar um ser humano melhor, gestar um ser humano melhor. A humanização desse humano. Não tem coisa pior, gente, do que um advogado que só pensa no dinheiro. Não tem coisa pior do que um médico, por melhor que ele seja tecnicamente, mas desumano, que sequer olha nos olhos do paciente. Né? Não tem coisa pior do que um professor que entra em sala de aula só pensando no seu dinheiro no final do mês, que está ali, olha os números e nunca toca no coração, na alma, não tem a vocação. É dessa educação que a gente está falando. Né? Quando se fala em educação humanista, integral aqui não é aula integral o dia todo, não tem nada a ver com isso. Integral no sentido de pensar o ser humano na sua totalidade, não com essa mentalidade dualista, corpo e alma. Né? Não, é o ser humano que está sendo formado, por isso a transdisciplinaridade, a interdisciplinaridade, esse jeito integral de inserir o educando no processo pedagógico. Dentro dessa perspectiva entra a questão do projeto de vida, né?
Tem gente que está interpretando mal essa questão de projeto de vida. Projeto de vida é como projeto de um novo ser humano, de uma nova sociedade. Não um projeto de vida isolado dos problemas humanos, sociais. É outra história aqui. Essa proposta de projeto de vida apresentada pelo Papa e pelo texto base é um projeto de vida integrado com um novo projeto de sociedade. Um novo projeto de ser humano e um novo projeto de sociedade. Uma sociedade inclusiva, solidária, fraterna. Essa sociedade que a gente vem sempre sonhando há muitos anos. E nós, igreja, somos pessoas sonhadoras. A educação será ineficaz em seus esforços estéreis se não se preocupar também por difundir um novo modelo relativo ao ser humano, um novo modelo relativo ao ser humano, à vida, à sociedade e à relação com a natureza. Então há uma filosofia bela por trás de tudo isso. Em um tempo marcado pela pandemia da Covid, por diversos conflitos, distanciamentos e polarizações, é preciso reaprender a amar. Eu gostei do reaprender. Reaprender a amar, a perdoar, a cuidar, a curar, a dialogar e a servir a todos. Educar é construir a verdadeira fraternidade. Veja a filosofia humanista que está por trás, né, dessa proposta da campanha da fraternidade. A partir daí temos os objetivos, são 7 objetivos específicos. Vou passar rapidinho porque, na verdade, nas propostas a gente já contempla de forma direta os objetivos específicos, tá certo? Primeiro, analisar o contexto da educação na cultura atual e seus desafios potencializados pela pandemia. Descer um pouco, fazer uma análise de conjuntura, ver como anda a educação da nossa cidade, do nosso bairro, né, da nossa paróquia, verificar o impacto das políticas públicas na educação, políticas públicas, aqui a gente fala. Política não de governo A ou B, política de Estado. É esse o grande desafio que a educação sofre nas últimas décadas. Cada governo pensando um modelo de educação, não dá, não funciona. Ou é política de Estado, ou a gente vai viver nesse pinga-pinga que não leva para lugar nenhum. Né? O ser humano, para ser educado, precisa de uma geração. Precisa de, no mínimo, 90 anos. A educação ela é transversal, permanente. Essa ideia, eu vou educar meus filhos uns 10, 15, 20 anos depois, pronto, não precisa ser mais educado. A educação hoje ela é permanente. Né? Então, política de Estado, essa deve ser um grito que precisa ser lançado, identificar valores e referências da palavra de Deus e da tradição em vista de uma educação humanizadora. Penso que isso aqui nós sabemos a importância ao longo dos milênios da palavra de Deus na formação da cultura ocidental, na formação da cultura dos valores. E a gente retoma isso. Pensar o papel da família, da comunidade de fé e da sociedade no processo educativo. Precisamos de uma aldeia inteira para educar uma criança. É um provérbio que tanto o Papa traz e volta agora para o texto base. Ou seja, inserir todos os atores sociais dentro desse processo, porém, dando destaque à família. A família como uma protagonista, a pioneira desse processo educativo. É um erro tremendo terceirizar a educação dos filhos. Entregar a educação dos filhos para uma escola, para nós professores. Eu não sei onde está a cabeça dos pais quando pensam isso. Nós temos que inserir todos os atores vivos, ativos, sociais, para poder a gente realmente educar para ser um ser humano melhor, não para ser um técnico, alguém que vai ali apertar ou fazer alguma coisa e esquecer que por detrás daquele Facebook, por detrás daquela máquina, existe lágrimas, existe sangue nas veias, existe sentimento, afeto. Não é? A gente tem que perceber isso. Incentivar propostas educativas que, enraizadas no Evangelho, promovam a dignidade humana, a experiência do transcendente,
a cultura do encontro e o cuidado com a casa comum. Aqui, cada expressão dessa mereceria a experiência do transcendente. Nós somos seres espiritualizados. Não somos robôs, somos seres espiritualizados. E quanto mais espiritualizados somos, mais humanos nos tornamos. O humano, assim como Jesus foi, só poderia ser Deus. Ou seja, quanto mais ele convivia, se relacionava com as pessoas, amava todo mundo, mais ele se divinizou. Por isso a importância da pastoral da educação, para ela ser, nas escolas, nas universidades, essa presença espiritual, levar essa dimensão aqui, essa experiência do transcendente para a nossa meninada, né, para o nosso povo. Casa comum é dizer que essa areia aqui é tão importante quanto esse ser humano aqui. Essa planta que está aqui deve ter os direitos respeitados, tanto quanto os direitos dessa criança. Somos um corpo vivo. Somos um corpo vivo. Se a gente fere essa natureza, a gente está ferindo diretamente o nosso corpo. Vai ter consequências diretas no nosso corpo. Vai aparecer epidemias, pandemias, câncer, problemas de toda a natureza. Então, trabalhar isso, nessa ideia de que somos um corpo. E se alguém mexe em alguma parte desse corpo, vamos ter consequências diretas, hoje ou amanhã, ou daqui a 100, 200 anos. Mas não precisa esperar, não. A gente já está vivendo na pele as consequências dessa visão, dessa mentalidade consumista, de descarte que a gente faz com a natureza. Estimular a organização do serviço pastoral. Aqui entra estimular, e nesse caso aqui na paróquia de Pau do Cerro, que ainda não tem, criar a pastoral da educação, como veremos daqui a pouco. Por último, promover uma educação comprometida com novas formas de economia, que no fundo é isso aqui, novas formas de economia, de política e de progresso verdadeiramente a serviço da vida humana, em especial dos mais pobres, dos mais vulneráveis. Pensar a inclusão, a escola como um espaço de inclusão social. Não é? Alguns números, aqui eu passo rápido porque vocês já têm acesso, só para dizer o quanto a rede municipal é importante na educação da nossa geração, 48%. Rede estadual, nós aqui, né, da rede estadual, 32%. E rede privada, 18%. O que me intriga é esse menos de 1% aqui. E deve nos intrigar a todos. As universidades federais são extremamente elitistas e altamente excludentes, atendem menos de 1% da nossa gente. Então isso é vergonhoso. Esse aplauso eu faço sempre questão de dar a vocês, mulheres, que vocês são 80% da classe dos servidores da educação. Veja, no Brasil hoje nós temos isso aqui. Mais de 2 milhões de professores. Vocês são quantos? Quase 2 milhões são vocês, né? Vocês são 1.800.000. Que esse dado aqui é de 2019, se não me engano, 2020. Né? Já são praticamente 1.800.000. Então, vocês mulheres, não é à toa que aqui só tem salvou, bendito sois entre as mulheres. Beleza. Esse número aqui também é preocupante, tá vendo? 8 milhões de jovens na graduação, porém, olha aqui o resultado. Representa apenas 21% dos jovens entre 18 e 24 anos. A pergunta é, a maioria está fora. Onde é que estão esses outros jovens? Isso aqui é muito preocupante. Tá certo? Muito preocupante. Olha porque o tema da campanha da fraternidade é um problema que a gente precisa afrontar. Aí está o resultado. A maioria do povo não concluiu a educação básica. E tudo isso, né, o analfabetismo é causa de pobreza e de extrema vulnerabilidade social. Não existe país socialmente avançado sem colocar a educação no centro das políticas públicas. Uma pessoa não é plenamente cidadã se não consegue fazer leitura crítica, argumentação e interação em uma sociedade letrada. O papel da educação
não vou entrar porque aqui eu iria consumir tempo demais, mas o papel da educação é criar seres humanos melhores. Porque esse é um conceito não meu, mas desse cara aqui, o Noam Chomsky, linguista e filósofo contemporâneo, americano, certamente vocês conhecem, é um cara que merece ser lido, tem dezenas de livros aí no campo. Educação é conduzir, acompanhar a pessoa para sair do não saber, tornar uma pessoa consciente, sujeito de seus sentimentos, pensamentos e ações. Então, o papel da educação é sempre aumentar, robustecer a autonomia dos educandos para que eles possam transformar aquilo que eles têm acesso direto em conhecimento. Porque, como eu sempre costumo dizer, orientar, conduzir, curar, porque hoje mais de 70% da população brasileira já tem isso aqui, já tem acesso a isso daqui, e tendo acesso a isso daqui, nós temos acesso a todo, claro que exagerando, 95%, segundo pesquisas, do conhecimento humano já está digitalizado. E quase tudo que está digitalizado é colocado na rede. Né? Em algumas perguntas que eu faço agora, para a gente tentar para as propostas. Escutar a realidade da educação, diz o texto base, é o primeiro passo para poder construir um diálogo propositivo, verdadeiro, em vista de políticas públicas que respondam à secular dívida que o Brasil tem com a qualidade da educação pública. A secular dívida que o Brasil tem com a qualidade. Uma coisa é a educação pública, outra coisa é a qualidade dessa educação pública. Escutar é uma condição para nossas relações, para a compreensão do que se passa, para o diagnóstico dos caminhos que devemos tomar. É fundamental uma pedagogia da escuta, que rompa com o paradigma de pedagogias silenciadoras, um pouco na vibe de Paulo Freire, né? Esse silêncio opressor. E no contexto atual, o texto base faz questão de fazer essa diferença entre escutar e ouvir. O texto base vai dizer que nós hoje ouvimos muito e escutamos pouco. Ouvir porque a gente passa o dia todo dia ouvindo. Zap, grupos, rádio, gente, tá. Mas escutar com o coração, porque, segundo o texto base, escutar está na linha da comunicação, do diálogo, sem preconceito. Né? Às vezes a gente já vai escutar o outro armado. Eu só vou escutar aquele ou aquela se for do meu campo, da minha ideologia, da minha religião, ou se pensar igual, ou se for... Né? A gente já vai todo entrevado aqui, armado. Pensou diferente, a gente já descarta, né? Já ignora aquela pessoa. E aí as perguntas, que lição de vida extraímos da pandemia? Isso aqui é para nós, professores, estudantes, gestores, pais, todos nós. Antes da pandemia, como os nossos pais e as nossas instituições de ensino olhavam para as inovações tecnológicas, para as plataformas digitais educacionais, para os smartphones dos educandos, para as metodologias imersivas, ativas, gamificadas. E agora, no pós-pandemia, como nós todos iremos encarar tudo isso? Como era planejado o currículo escolar e como ele será pensado no contexto atual de adesão progressiva à educação híbrida on-life? Não é erro de digitação, não, né? Não é online, é on-life. On-life, do inglês, vida. O on-life aqui é para dizer que nós vivemos a realidade hoje, não on e off, mas vivemos a realidade on-life, ou seja, não conseguimos mais separar o que é on do off. Estamos 24 horas dentro desse mundo. Quer fazer um teste, passe uma semana sem celular ou sem WhatsApp. Ou um dia sequer. Como é que vai ficar a sua vida financeira, a questão de banco, a questão de compras, a questão de
de trabalho, tudo hoje pelo WhatsApp, tudo. Por exemplo, isso aqui não sai, vive 24 horas, porque aqui cura tudo, né? Tem temperatura, medidor de batimento cardíaco, quantos passos, tal. Então, isso aqui é um life, ou seja, é claro que hoje ainda está tudo fora, mas em breve vai ser pequenos nanos tecnologia, como o micros, que vão estar próprio dentro da nossa pele e que vão realmente ser mais ainda on-life, né? Então, nós estamos caminhando para isso. Claro que essa linguagem que eu estou usando aqui é uma linguagem ainda nossa, bem analógica, mas se a gente for olhar essa nova meninada aí do metaverso, das criptomoedas, que por detrás desse metaverso existe uma filosofia chamada blockchain, e que muitos dos nossos meninos que estão em sala de aula já estão dentro desse mundo, e que nós ainda, quando ouvimos falar isso, mas que negócio é esse? É um pirulito? É alguma coisa de chupar, de comer? Ou é um mundo novo que está sendo gestado, né? Nós, para nascer, demoramos 9 meses no bucho da mãe. Essa gestação demora mais tempo, mais anos, mas está sendo gestado um novo ser humano. Por isso que fala em reontologização, ontologia, ser um novo ser humano que está sendo gestado nos últimos anos. E eu penso que nós, que somos da educação, precisamos pelo menos ter clareza de que isso é fato, é realidade. A sensação é um pouco essa. Perguntas como essas eu faço para mim, né? E como os estudantes avaliam hoje os seus professores com relação às habilidades e competências no campo das inovações pedagógicas híbridas online? Porque os estudantes pós-pandêmicos, segundo pesquisadores, vão ser mais exigentes. Eles vão reivindicar de nós inovações tecnológicas. Eles vão dizer para nós, na maior cara de pau, mas o que foi que vocês fizeram nesses 2 anos de pandemia? Que voltam com a mesma prática, com os mesmos slides, com o mesmo jeito de dar aula. Não dá! Nós avançamos nesses últimos 2 anos. É uma exigência que vem de fora para dentro, dos estudantes, né? Não vem da coordenação pedagógica. Cá para nós somos conservadores. Quase todas as instituições são conservadoras. Elas têm medo disso. Nós, igreja, por exemplo, somos conservadores. Temos medo. É normal. Vem de fora a pressão. E vem para valer. Aquele estudante vai bater, olha, professor, tem o Quizlet, tem o Quizzes, tem o Kahoot, tem essas plataformas, tem ali o Khan Academy, tem um mundo ali, olha, aquilo que a senhora está explicando a manhã toda, tem um professor em 10 minutos no YouTube explicando rapidinho com a metodologia ativa. Então vai ter. E ouvindo agora uma conferência internacional essa semana, aí uma criança disse, eu prefiro a professora do YouTube, porque a professora do YouTube, eu dou play na boca dela quantas vezes eu quiser. Play. A Brunilda era criança dizendo, porque na escola somos muito, e aí, imagina toda criança levantar a mão, professora, repita isso que eu não aprendi. Não, lá no YouTube tem a professora explicando, e quando eu não entendo, eu dou play na boca dela 10, 15 vezes, até eu aprender. Interessante, né? Achei interessante, veja. E essas professoras lá estão com metodologias novas, já estão avançando em muitas coisas, né? O problema é que a gente, às vezes, está usando essas novas tecnologias com mentalidades antigas, mentalidades analógicas. Esse é o grande desafio. Muda de tecnologia, mas não muda de cultura. A gente muda de tecnologia, vai para a tecnologia digital, mas permanece com a tecnologia analógica na cabeça e não com a cultura digital na cabeça. Entendeu porque é importante estudar esse negócio? Importante levar para a sala de aula essas discussões, né, e acompanhar. Isso aqui também. E os nossos estudantes, por serem nativos digitais, estão habilitados para estudar imersos nas inúmeras plataformas e recursos digitais? Não. Está provado aí também, a maioria absoluta, não. São pouquíssimos os Brunos da vida de Alzira lá, né, que dizia que enquanto estava no portão da escola, estava lá focado com o Walkman,
assistindo tutoriais de professores para poder ter um bom resultado, passar para a medicina numa federal. Ou seja, embora a nossa meninada saiba jogar bem, saiba, né, ter suas redes sociais e tudo, mas eles não sabem que na internet tem os melhores professores, as melhores universidades, as melhores escolas dispondo gratuitamente o conteúdo. Eles têm dificuldade de chegar lá naquilo que eles precisam chegar para poder fazer valer o seu projeto de vida ou o seu sonho, que é passar num Enem para a área que lhe interessa e tal. Por isso que a importância de trabalhar a questão da alfabetização digital, tanto dos educandos como dos educadores. Nós também precisamos. Uma das propostas é alfabetização digital, letramento digital. E é uma coisa que temos que exigir dos nossos governos. Não só acesso. Não basta a escola ter novos computadores, novos tablets, se não forma a gente para lidar com isso, para mudar a chave, o mindset, a mentalidade, que é a parte mais difícil. É fácil o gestor encher a sala de aula de inovações tecnológicas. Difícil é formar com segurança para lidar com esse novo mundo, né? Se eu tenho consciência desse mundo dread que eu falei no início, disruptivo, rápido, estrutural, desconhecido e tal, se eu tenho consciência disso, faz sentido continuar lecionando praticamente os mesmos moldes da educação da era industrial, com alunos enfileirados, salas cheias e um professor treinando com isso? Como está a participação da família na educação? Então são perguntas que, claro, a gente poderia passar aqui a manhã toda conversando e não esgotaria pelo tempo. 7 compromissos. As nossas propostas estão fundadas nesses 7 compromissos aqui do Papa Francisco, como eu já falei no início. Uma proposta lançada em 2020. O objetivo é exatamente isso aí, educar para um novo humanismo que passa pela promoção da cultura do diálogo, da globalização da esperança, de buscar uma verdadeira inclusão, de criar redes de cooperação. Gente, isso é fantástico, está tudo no texto base da nossa campanha da fraternidade. Para isso, segundo Francisco, é preciso mobilizar todos os atores sociais. E os 7 compromissos é isso aí, colocar a pessoa no centro, a gente já debateu isso, ouvir as gerações mais novas. Então, não podemos ignorar esse mundo novo da meninada, ouvir seus apelos, promover as mulheres, responsabilizar a família, ela é indispensável, o primeiro e indispensável sujeito educador, como já frisado, se abrir à acolhida de todos, que entra a questão da inclusão, sobretudo dos marginalizados, dos vulneráveis. Penúltimo, renovar a economia e a política. E, por último, cuidar da casa comum. Guardar e cultivar a nossa casa comum, protegendo-a da exploração dos seus recursos, adotando estilos de vida mais sóbrios, apostando na utilização exclusiva de energias renováveis. Então, toda essa leitura, esse modo novo de viver que vai na contramão dessa lógica capitalista, perversa, a lógica do descarte, né? Que não é fácil. Por isso que eu digo, é mudança, requer geração, é mudança de mentalidade. Tendo mais ou menos clareza desse pacto e dessas provocações que eu fiz, quais são as 10 famosas propostas? Eu peço agora a Jonathan ou a Alzira para compartilhar aí as propostas, tem também em papel, porque aí, além de vocês verem aqui, vocês já vão vendo no papel essas 10 propostas. E se Jonathan trouxer mais um copo d'água, eu vou dar mais outro cheiro. Diga assim, Jonathan, prefiro chocolate. Só que a gente concluiu agora com as 10 propostas para a gente debater em grupos quais delas, concretamente, nós vamos colocar em prática nas nossas escolas, no chão da nossa vida, da nossa escola. Chagas, e aí? Galvão Bueno, está saindo bem?
Eu estou bonito na foto ainda, né? Pronto, chegou por último um professor ali que ele ficou ali caladinho, vai se apresentar agora, dizer o nome. Diga aí, companheiro. Bem-vindo, meu querido. Você chegou no segundo tempo, mas chegou na melhor parte. Talvaci Chaves do Venha Ver. Bem pertinho de Rafael. Exato. Legal. Então pronto, 10 propostas. A primeira é essa daí. Fomentar a formação continuada dos educadores a partir da ótica educativa humanista, integral e solidária do Pacto Educativo Global do Papa Francisco, envolvendo as secretarias das redes pública e privada da educação básica e superior e os demais atores sociais. Como a gente viu, precisamos de uma aldeia inteira para educar uma criança, não somente da escola. Quando falo em atores sociais, são família, sociedade, humanos e da humanos, né? O mundo da internet. Segunda proposta, promover espaços de partilha, estudo e aprofundamentos sobre a missão educativa da família em vista da participação ativa da referida e dos demais atores sociais no processo formativo educativo dos filhos. Aquela que, na verdade, é um dos compromissos do Pacto Educativo Global. A família como pioneira nesse negócio aí. Mas ela inserida dentro. E eu penso, sobretudo no pós-pandemia, a gente está percebendo mais esse casamento. Escola, família, sociedade, juntos ali nessa missão. Terceiro, incentivar projetos efetivos para a superação do analfabetismo e da evasão escolar. Pesquisas revelam também que no pós-pandemia a evasão continua sendo uma preocupação e no gráfico vai disparar, vai aumentar mais ainda. Porque por trás está a questão do sentimento de pertença. O estudante, pouco a pouco, nos últimos anos, está perdendo esse sentimento de ter a escola como uma extensão da sua casa, um pedaço da sua vida, e a parte mais importante da sua vida. Transformar a escola num lugar mais prazeroso do estudante. Tão prazeroso quanto a sala dos games, né? O seu espaço ali. Para isso precisa toda uma revolução acontecer. O analfabetismo é uma preocupação também aqui de Paulo Celso, Conceição Nobre. Conceição Nobre não está hoje porque está para Natal fazendo, mas ela falou desse analfabetismo aqui no município, que é uma preocupação. Por exemplo, no Brasil, a região Nordeste é a mais preocupante. 14% da população nordestina é, hoje, 2022, analfabeta. Apoiar e investir no acesso e no letramento. Uns chamam letramento, outros chamam alfabetização. No letramento digital dos educandos e educadores, a fim de desenvolver as competências digitais básicas para melhor estudar, trabalhar e viver na emergente cultura online. Eu evito chamar cultura digital. Digital é tecnicizar demais. Não é só digital, é cultura online. É essa cultura que a gente está entrando. A gente não consegue mais separar esses mundos, né? Apoiar iniciativas que promovam a escola como casa aberta ao diálogo intercultural, interreligioso e plural, e da construção da cultura do encontro e da paz. Isso daqui, para mim, no Brasil, essa dificuldade que a gente está tendo de conversar, de dialogar, essa polarização burra nos últimos anos no mundo político, às vezes até no mundo religioso, dificuldade de a gente viver fraternalmente. Então, transformar a escola nessa casa da cultura da paz, a cultura do diálogo, cultura do encontro, cultura da fraternidade, que tal? Seria uma coisa revolucionária, né? É triste, dentro de uma sala de aula, estudantes que não dialogam porque pertencem a classes políticas diferentes ou a religião diferente. Isso é burro, né? Isso é pobre demais para nós humanos que somos tão grandes em alma, em dignidade, em respeito, em valores. E a escola é essa casa da virtude, né?
a Casa dos Valores, formar o cidadão de hoje para viver nesse mundo plural, nesse mundo. Sexto, promover a educação para a cultura e os bens culturais, fortalecendo a identidade cultural e local. Esse mundo globalizado, isso aqui é um perigo. Perder as nossas raízes, a nossa história, quem somos, de onde viemos, as expressões artísticas e culturais de Paulo Céu, de Rafael Fernandes, dos nossos bairros, das nossas ruas, das nossas famílias, a fim de preservá-las. Propor ações junto aos educadores, ressaltando a importância de ajudar os educandos na construção de projetos de vida projetos articulados com o novo projeto de sociedade. Projetos de vida casados com esse novo projeto de sociedade. Esse projeto de sociedade centrado na emancipação da dignidade humana, centrado na cooperação e na superação das desigualdades. Oitavo, promover iniciativas educativas e pastorais na área da ecologia integral e do cuidado com a casa comum, como Semana da Amazônia, Dia do Meio Ambiente, Dia Mundial de Oração pelo Cuidado da Criação, Dia dos Avós e dos Idosos, etc. Um pouco aquilo que você já faz nas escolas, mas promover, incentivar, né, dar destaque a isso para a gente pensar sempre mais na questão da ecologia integral e da casa comum. Penúltimo, formar grupos de educadores para estudar. O tempo hoje é isso aqui, estudar e refletir as potencialidades e os desafios surgidos a partir da integração das novas tecnologias e metodologias às práticas pedagógicas, a fim de se adaptar às novas modalidades de ensino-aprendizagem, remoto, híbrido, online, ou o nome que a gente queira dar. Esse penúltimo aqui, para mim, é de extrema importância e urgência. Por último, implantar a pastoral da educação como forma de garantir a presença dialógica da Igreja Católica nos espaços escolares e universitários para colaborar na promoção de uma educação humanista e solidária, a fim de construir um ser humano, construir um educando ético, livre, fraterno, justo e comprometido. Essas são as 10 propostas que vocês já têm em mãos. A proposta agora, que Alzira e Jonathan vão articular, professor Alzira e professor Jonathan, nós vamos agora para essa atividade em grupo, que já está aqui e está também na folha de vocês. Reler, discutir e analisar as 10 propositivas acima e outras, porque essas são as propositivas propostas por nós, igreja, no texto base, mas vocês podem ter outras alinhadas ao objetivo da campanha da Fraternidade 2022. Claro que nós vamos... Bem-vindas também, a gente pode inserir nas nossas propostas. E depois de ler, reler, discutir e analisar, cada grupo vai eleger. Na verdade, ontem, conversando já com Alzira e Jonathan, a proposta é cada grupo eleger no máximo 4 propostas. Das 10, cada grupo vai escolher no máximo 4 propostas para a gente concretamente trabalhar neste ano e, quem sabe, para a vida inteira. Porque se trata de propostas decentes, né, boas, que vão fazer de toda a diferença, a gente pode. Ok? No máximo 4 para a gente trabalhar nas nossas escolas. A Pastoral da Educação é uma das propostas para a gente criar. Ok. Nós, do grupo 2, pensamos em escola. Tivemos o pensamento de nós, escola, escolhendo os pontos. O que seria possível na sala de aula, o que seria possível com o que temos na escola. Então, nós escolhemos os pontos 1, 4, 6 e 7.
né? A formação continuada dos professores, que é uma coisa essencial. Nós, professores, temos que estar sempre de acordo com o que está acontecendo naquele momento na sociedade, não podemos ficar para trás, temos que estar sempre acompanhando a sociedade em si. Então, a formação é muito importante. Eu não vou me estender muito não, porque a gente já leu, releu, né? Então, vou só dar os pontos. O 4, e investir no apoio tanto para a equipe, professores, precisam estar aprendendo, porque nós temos professores que às vezes não sabem trabalhar com aquele produto, com aquele programa, então investir nisso. E também com as crianças. Eu sei que falam que as crianças estão adaptadas, estão nesse mundo, mas tem muita criança que não tem esse acesso. Eu já visitei casa que a mãe tinha um celular, eram 8 crianças, 8. E ela não tinha esse acesso a esses programas, não. Né? Ela podia até ver, ter um celular, conhecer, ouvir falar, mas ela não sabia trabalhar com aquilo. Né? Eu sei que a realidade virtual, a realidade está aí, mas não é todo mundo que tem esse acesso, não. Eu achei engraçado que ela me mostrou o celular, a tela toda quebrada. Ela disse, eu só faço receber. E às vezes tenho dificuldade de mexer na tela porque está quebrada. Né? A gente pensa assim, a gente tem que ver também a realidade de todos. Não é todas as crianças que têm esse acesso, não. Né? E aí também pensamos no 6. Promover a educação para a cultura e os bens culturais. Bom, eu até falei para as meninas que antes nós conhecíamos a história da nossa cidade. Se perguntasse de quais salteados a gente falava. Não, eram os vaqueiros que viajavam por aqui, tinha o rio, eles paravam para beber água. Muitas crianças nem sabem por que Pau dos Ferros é Pau dos Ferros. Não sabem. Então, retornar essa cultura é muito importante. Mostrar a eles por que a gente começou do chão, os vaqueiros aboiando. Eles não sabem nem o que é aboiar. Para começo de conversa, eles não sabem nem o que significa aboiar. Né? Então, isso é importante. Voltar à cultura, mostrar por que você é assim, por que nossa cidade virou o polo comercial da nossa região. Porque ela já era antigamente, ela não virou agora. Ela já era o polo econômico de comércio, sempre foi. Então, a cultura é muito importante. O 7, que foi em comum, né, com o grupo 1, que propor ações junto a educadores, ressaltando a importância de ajudar os educandos na construção de projetos de vida. Essas crianças, esses adolescentes, até adultos, eles estão perdidos. Muitos assim não veem perspectiva. Então, e a gente ajudar eles a promover, a organizar o seu projeto de vida, se torna essencial. Tem crianças aí perdidas, não sabem nem o que vão ser. Né? Então, é essencial que a gente ajude a eles a centralizar o seu futuro. E tentar mostrar a eles que existe um futuro e que eles podem alcançar esse futuro. Né? Tem crianças aí que passaram... Eu vi uma criança que eu disse assim, vixe, é um bebê pandemia. Ela não quer sair do braço da mãe, ela não conhece o mundo, porque ela nasceu dentro da pandemia, está com 2 anos agora e não quer ver, tem medo de gente. Ela tem medo de gente. Então, uma criança que passou, que tinha 3 anos quando a pandemia começou, hoje vai para a escola com medo. Não está acostumada a ver gente. Então, mostrar a ela o que é o mundo, que tem aquilo tudo, é importante. Então, foi isso que o grupo 2, certo? É os 4 pontos. Então,
o ponto número 1, né, porque a gente considera que a questão da formação continuada, nessas perspectivas que estão colocadas aí, elas são fundamentais, né? A questão número 9, porque, de certa forma, vai contemplar também essa formação e a gente a gente compreende tudo que tal Valci e Versa já colocaram, né, com relação a isso. Enquanto educadores, a gente sabe o quanto é fundamental a gente mudar e se inserir nessa nova tecnologia, mas a gente não sabe o como. Então, a gente precisa desses grupos de estudos para tentar buscar essa formação, né? A questão do ponto número 2, os espaços de partilha e aprofundamento, porque, assim, a gente sempre, enquanto escola, sempre buscou essa parceria escola-família e reconhece essa importância, né? E agora, com a pandemia, esse laço ele se estreitou cada vez mais. Então, a gente considera que é fundamental a gente estar aprofundando, né, esse espaço para discutir escola e família. E o ponto número 3, porque, como você já colocou, né, a gente já tem o projeto implementado e vamos precisar da parceria não só da igreja, né, da paróquia, mas de todos esses grupos sociais. Principalmente, como ela já colocou a questão do espaço, mas principalmente para a gente poder pensar junto o que a gente vai fazer para trazer esse público, né? Porque ele está identificado, é uma problemática muito agravante, a gente já tem os números por bairros, a gente sabe onde eles estão, mas a gente precisa pensar como trazer essas pessoas, né? O que fazer para que elas queiram participar. Porque desse número de mais de 600, os 266 que responderam, somente 70 disseram que estão dispostos a participar. Então, o que a gente vai colocar como atrativo, né, para despertar esse interesse e para trazer essa pessoa, né, para poder ser alfabetizada? Então, a gente elencou esses 4 pontos. Algumas pessoas consideravam o 10 também muito importante, mas a gente acredita que isso aí a própria paróquia já vai implementar, né? Então, todos os 10 são muito importantes, mas eu acho que os 4 que a gente precisa se debruçar mais são esses. Obrigada. Pessoal, nós também em conversa elencamos a primeira, uma vez que já é uma garantia, né, na formação continuada. Então, dentro dessa formação, nós pensamos, né, que ela aconteça de fato e já veja com esse olhar do humanismo, do integral, do solidário, que contempla a 6, a 7, né? Então, a gente escolheu a 1, em parceria com a 9, que nós também precisamos estar fazendo esse trabalho dentro dessas formações. Aí a gente só trouxe uma inquietação. Quem vai formar esses grupos? Somos nós, enquanto escolas, Direx, então fica aí. O 2, porque eu acho que é um dos mais desafiadores, essa aldeia para formar essas pessoas, família, a igreja, a escola, então, esse 2. A 3, a gente precisa estar desenvolvendo projetos efetivos. Né? Quando Véstia e Eva citam que a gente já tem esse dado de pessoas, jovens, adultos, que não estão alfabetizados, nós também estamos formando uma geração de pessoas, né, por esse medo, que também elas não estão indo, ou quando vão, também abandonam. Então, nós precisamos, enquanto escola, estar pensando essa formação. E na hora que a gente tem esse pai como parceiro, e o pai tem a escola como parceira, com certeza esses projetos, eles vão dar resultado e nós teremos jovens com mais dignidade, né? Porque a gente percebe hoje uma dificuldade muito grande da escuta, até de ouvir, a gente está ouvindo, mas a escuta ela precisa ser trabalhada, né? Quando eu me dou bem com o outro, eu até escuto, mas quando eu não me dou bem,
eu vou fazer de conta que ele não existe, ou então vou ser contrário à ideia dele para que a coisa não aconteça. E, enquanto escola, nós precisamos estar também construindo, formando, eu não sei, essa cultura da paz, da escuta, né? E também a gente apontou a nossa foi a 1, 2, 3 e a 9. Com certeza a 10 nós vamos estar juntos nessa formação, até porque para construirmos precisamos muitos, né? E somando aqui, a partir das propostas que foram elencadas por vocês como as principais, as propostas mais votadas foram a primeira, a segunda, a terceira e a nona proposta. Então, esse momento é muito importante para nós e é esse o objetivo da campanha da fraternidade desse ano, fazer com que a igreja e a educação possam caminhar juntos. Ontem, Padre Talvaci até dizia para a gente que está na hora da igreja não se fazer tão distante da educação, estando presente somente em alguns momentos distintos, mas que possa também contribuir nesse processo de aprendizagem. E nada melhor do que ouvir de vocês, que estão na vivência diária, na prática, os principais anseios, as principais necessidades. Então, a partir dessas propostas que foram elencadas por vocês, nós vamos ver o que é que nós podemos fazer para concretizá-las no nosso município. Tanto aqui em Paulo dos Ferros, como Rafael Fernandes, que é todo o território da nossa paróquia, o que é que nós podemos fazer para colocar em prática essas propostas? E é isso que o Padre Talvaci vai falar um pouquinho para a gente agora. Muito, 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 muito obrigado pela partilha. Claro que, como disseram, as propostas todas são decentes. Vocês escolheram as 4 mais decentes, ou talvez não as mais decentes, mas as mais viáveis, não é? A primeira, fomentar a formação continuada. Segunda, promover espaço de partilha, estudo e aprofundamento sobre a missão educativa da família e dos demais atores sociais. Incentivar projetos efetivos para a superação do analfabetismo e da evasão escolar. E nona, formar grupos de educadores para estudar e refletir as potencialidades e os desafios sugeridos a partir da integração das novas tecnologias digitais às novas modalidades ou às novas práticas pedagógicas. Aqui é apenas para a gente ter noção qual é o nosso gosto maior. Isso não significa dizer que as outras também possam ser contempladas neste ano ou nos próximos anos, porque a pastoral da educação, esta que nós vamos apresentar agora, digamos, vai ser a locomotiva, a responsável principal para fazer valer, para acompanhar, avaliar, ver como, de fato, tornar viável essas propostas apresentadas por nós aqui, frutos da campanha da fraternidade deste ano. Legal? Vamos ver rapidinho o que é essa pastoral, o que é a pastoral da educação, qual a finalidade e quais as principais atividades que podemos desenvolver. Então, ela é da Igreja Católica, ela é fruto da primeira campanha da fraternidade que abordou a temática da educação, em 1982. Portanto, não é coisa nova. Ela nasce ali, se não me engano, em 1986. E de lá para cá ela toma bastante corpo. Essa, lembrando, essa é a terceira vez que a campanha da fraternidade aborda a temática da educação. 1982, 1998 e agora 2022. Essa pastoral está presente em muitas dioceses, paróquias do Brasil inteiro. Na nossa diocese, ainda não. A PE, vamos chamar a PE para facilitar a nossa vida. A PE é a presença da igreja no mundo da educação, possibilitando, por meio de processos pedagógicos, dinâmicos e criativos, o encontro das pessoas com os valores do reino de Deus. Então, essa presença da igreja
dentro desse mundo educativo. Trata-se, portanto, de uma reflexão e ação conjunta que questiona criticamente, à luz dos valores evangélicos, a educação em si, os processos educativos e as estruturas das instituições e movimentos de educação, bem como a vida e ação dos educadores, pais, professores, comunicadores, formadores de opinião e outros, pessoas que influenciam direta ou indiretamente a formação humana, a educação no geral. O objetivo geral da PE: promover, articular e organizar ações evangelizadoras no mundo da educação, compreendido como pessoas, instituições e ambientes relacionados à educação, com a finalidade de ser sinal do reino de Deus e de construir um ser humano fraterno, livre, justo, consciente, comprometido e ético. Veja que, no objetivo geral, a gente contempla a ousadia desta pastoral. Algumas atividades já apontadas pelo texto base e também presentes aqui no documento 110 da CNBB. A primeira aqui, que eu destaco: promover eventos como atividades extensionistas, seminários, congressos, encontros envolvendo o maior número possível de educadores, pais, comunicadores, professores, agentes de pastoral, em parceria com instituições e entidades educacionais. Discutir as tendências da ação educativa da família, da escola, da universidade, dos meios de comunicação, etc. E outras questões referentes ao mundo da educação. Analisar criticamente as práticas educativas, tendo como referencial a prática libertadora de Jesus Cristo e o crescimento do ser cristão, do educador e de cada educando. Buscar o envolvimento e o crescimento dos educadores cristãos, promovendo o debate, o estudo e a reflexão sobre a vida pessoal, familiar, comunitária, social, vocacional e profissional à luz da palavra de Deus. E para concluir, porque claro, tem muitas outras, eu apenas aponto algumas para dizer que se a gente quiser trabalhar enquanto PE, temos muito espaço, né, e muitas propostas. Promover momentos de espiritualidade, retiros, celebrações de ação de graças em datas comemorativas, dia do professor, dia do estudante e tantas outras. Ou seja, nossas escolas sempre celebram, fazem celebração de momentos fortes, né? E que tal a presença da igreja alimentando um pouco essa espiritualidade, celebrando juntos? Geralmente a igreja está presente mais nos atos ecumênicos, né? Vê, no ato ecumênico tem lá o pastor, o padre. Mas eu penso que nós podemos oferecer muito mais do que isso. Nós podemos estar no chão da escola também, fazer da escola uma terra de missão, assim como é terra de missão as nossas comunidades e por aí vai. E esse ponto aqui, sobretudo no pós-pandemia, parece-me que é uma preocupação grande. A gente está percebendo muito isso aqui. Está disponível para escutar e acompanhar os membros da comunidade acadêmica, que às vezes, a gente tem o pecado ou o risco de pensar somente nos educandos. Mas tem muito professor depressivo também, tem muito professor ansioso, angustiado, perdido, precisando de ser ouvido, de uma palavra, de um ombro, de alguém que está ali para olhar, para orientar, acompanhar. Então, está disponível nesse sentido, para escutar e acompanhar os membros da comunidade que se encontram em situação de sofrimento espiritual, psíquico, mental e social. Vocês que são professores sabem que nos últimos tempos o número de estudantes mutilados, de suicídios, desencantados com a vida, desencantados com a escola, com esses modelos que às vezes influenciam também o nosso jeito de ser professor, às vezes, com as nossas práticas top-down, né, de cima para baixo, também influenciam para que muitos estudantes entrem aí num estado não tão bom. Então, é claro que essas seriam um pouco as atividades e muito mais. Coloquei apenas para ilustrar algumas delas. Os agentes
educandos, educadores, pais e todas as instituições que lidam com a educação. Então, e não sei se agora, mas se for, eu já fico feliz se for possível extrair alguns nomes para formar a comissão, a coordenação executiva da Pastoral da Educação da Paróquia de Pau dos Ferros. Aqui nós pensamos em alguns nomes para fazer parte dessa comissão. Essa comissão, essa coordenação executiva é quem vai vai ser como eu disse, a locomotiva, aquela equipe que vai estar presente aqui, vai apresentar nomes para atender um pouco essas propostas que nós escolhemos. A princípio, um padre, e eu faço questão, já disse a Padre Wesley, faço questão de estar nesta comissão, nessa coordenação da Pastoral da Educação, porque é uma das minhas paixões, né? Eu tenho 2 propósitos de vida. Um é ser padre, outro é ser educador, né? E como padre aqui na paróquia de Pau do Ferro também quero abraçar a vocação de educador, e eu creio, participando desta pastoral da educação que nós vamos criar, inclusive com o Padre Wesley, nós já pensamos a data de apresentar os membros, os novos membros dessa pastoral, no dia, Alzira, dia 11 de abril, é uma segunda, na Semana Santa, a segunda-feira santa, 11 de abril, às 7 da noite, a paróquia de Pau dos Ferros vai fazer uma celebração na matriz, uma missa para todos os atores da educação, né? Educandos e educadores. Vai ser uma missa para celebrar a campanha da fraternidade. Então já fica aqui, claro que vai ter um comunicado oficial pela PASCOM, nossa Alzira é a coordenadora da Pastoral da Comunicação da paróquia. Então vai ter toda uma divulgação convidando todas as escolas para participar na segunda-feira santa, às 7 da noite, na matriz, desta missa de ação de graça, celebrando, né, junto com todos vocês, né, gestores, professores, estudantes. E no final desta missa, nós vamos apresentar essa equipe aqui, essa coordenação da PE, que nós vamos criar essa pastoral. Nosso desejo é que essa equipe seja formada já na próxima semana, para que do dia 11 de abril até lá a gente já consiga apresentar para a nossa paróquia. Beleza? Pouco isso. Quem quiser aprofundar a temática da CF, eu estudei lentamente ao longo das últimas semanas o texto base e transformei o texto base em 8 resenhas, em 8 episódios. Basta entrar lá no canal e vocês podem contemplar com mais. E aqui esse cara está sendo procurado pela PF. Quem quiser acessar as redes sociais de Talvaci, basta fazer um QR Code. E depois, é claro, isso aqui vai ser disponibilizado para vocês, esses slides, vocês vão ter acesso. Vou passar para a Alzira se encarrega de passar para vocês via Zap. Beleza? Vamos agora para uma rápida avaliação. Que bom, que pena, que tal é a proposta de